Olá! Uma dúvida muito comum no mundo do trabalho é a seguinte: dá para processar a empresa e continuar trabalhando lá? Essa questão, olha, gera uma ansiedade enorme. Mas a ideia aqui é justamente esclarecer tudo isso, para transformar esse medo em conhecimento. Essa é a grande pergunta, não é mesmo? O receio de perder o emprego, ainda mais de uma forma tão pesada como a justa causa, muitas vezes impede que a pessoa vá atrás do que é certo. Então vamos direto ao ponto sem rodeios e responder essa questão fundamental. Antes de tudo, é importante deixar claro: sentir esse medo é perfeitamente normal. A simples ideia de entrar numa disputa com o empregador já é algo que assusta. Mas, muitas vezes, esse receio todo vem de desinformação. Por isso, é tão importante entender o que de fato está em jogo. Para começar, o que é exatamente essa tal de justa causa? Pensa nela como se fosse o cartão vermelho do direito do trabalho. É a penalidade máxima. Para uma empresa poder aplicar, ela precisa ter uma prova muito, mas muito forte de uma falta grave. Agora, a grande questão é, entrar na justiça contra a empresa se encaixa nisso? E agora a gente chega no coração do assunto. Vamos separar o que é medo do que é realidade perante a lei. É aqui que a gente vai desvendar um dos maiores mitos do direito trabalhista. E a resposta é clara, direta e reta: não, de jeito nenhum. Processar a empresa enquanto o contrato de trabalho está ativo não é motivo para demissão por justa causa. Esse é um mito gigante. Buscar os próprios direitos é uma atitude protegida pela lei e não pode, de forma alguma, ser usada contra o funcionário dessa maneira. Tá, mas de onde vem essa garantia toda? Isso não é só uma opinião, não. Está na lei. Vamos dar uma olhada em como a legislação trabalhista brasileira protege o trabalhador nesse ponto. A nossa famosa CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, garante uma coisa chamada direito de ação. E o que isso quer dizer na prática? Que qualquer pessoa pode acionar a justiça para defender o que acredita ser seu direito. E esse ato não pode ser visto como indisciplina ou quebra de confiança para justificar uma justa causa. Simples assim. Certo. Então a lei protege contra a justa causa. Ponto final. Mas quer dizer que não existe risco nenhum? Não é bem assim. O risco real não é a justa causa. É algo um pouco mais disfarçado: a retaliação. E é super importante entender como isso pode acontecer para saber se proteger. E aí vem a próxima preocupação, que é muito justa, por sinal. Se a empresa não pode demitir por justa causa por causa do processo, será que ela não pode, sei lá, inventar outro motivo qualquer só para dispensar o funcionário como uma forma de castigo? A resposta honesta é sim. Uma empresa mal intencionada pode tentar fazer exatamente isso. Usar um deslize pequeno ou até criar uma situação para justificar uma demissão sem justa causa. É por isso que estar preparado e ter provas de tudo é a melhor defesa possível. E olha que interessante, o nível de risco dessa retaliação pode variar. Vamos dar uma olhada na tabela? Um processo por horas extras, por exemplo, costuma ter um risco mais baixo, porque se baseia em documentos, em provas concretas. A dica? Documente absolutamente tudo. Agora, uma ação por assédio moral, o risco já sobe, porque mexe com relações pessoais. Aí, ter testemunhas é fundamental. Reclamações de FGTS e INSS, de novo, risco baixo, se baseiam em provas legais. E, por fim, se já existem conflitos com a chefia, o risco de retaliação é alto. A melhor estratégia é evitar bate-boca e manter o profissionalismo no máximo. Então, como é que a gente se protege na prática? Para garantir que os direitos sejam respeitados sem sofrer nenhuma consequência injusta, existe um plano de ação, uma estratégia com 4 passos que são essenciais. Então, vamos detalhar essa estratégia. Primeiro, e o mais importante de todos, procurar um advogado especialista em direito do trabalho. Ele vai dar o caminho das pedras. Segundo, organize todas as provas. E-mails, prints de conversa, folhas de ponto, testemunhas, vale tudo. Terceiro, discrição é a alma do negócio. Evite ao máximo falar sobre o processo no ambiente de trabalho. E quarto, continue sendo um profissional exemplar. Cumpra suas tarefas, seus horários, seja pontual. Isso tira qualquer argumento que a empresa possa tentar usar. Ok, mas vamos pensar no pior cenário. E se mesmo com todos esses cuidados a empresa decidir retaliar e demitir a pessoa sem um motivo justo, claramente por causa do processo? E aí, o que acontece? A lei também tem uma resposta para isso. Retaliação é ilegal. Se ficar comprovado que a demissão foi uma espécie de vingança, é totalmente possível abrir um novo processo, dessa vez pedindo uma indenização por danos morais. E dependendo do caso, a justiça pode até determinar a reintegração da pessoa ao cargo. Bom, a gente chega agora na nossa conclusão e a mensagem principal é essa: conhecimento é poder.
Entender os próprios direitos é o que transforma aquele medo que paralisa em força para agir de um jeito consciente, de um jeito seguro. Então, recapitulando os pontos mais importantes, processar a empresa é um direito, não é uma falta que dá justa causa. O risco que existe é o da retaliação disfarçada, mas isso é ilegal e pode ser combatido. A melhor defesa é a combinação de ter boas provas e manter uma conduta profissional impecável. E, acima de tudo, o primeiro passo, o mais crucial, é buscar a orientação de um advogado. A ideia central que fica é essa. A crença de que processar a empresa vai dar em demissão por justa causa é um mito. Um mito forte que, infelizmente, impede muita gente de buscar o que é seu por direito. Saber a verdade dos fatos coloca o poder e o controle da situação na mão de quem trabalha. E para a gente encerrar, fica a reflexão. Agora que esse mito foi por água abaixo, como fica a percepção sobre a defesa dos próprios direitos? É algo para se pensar, porque no final das contas ter a informação correta é o que empodera qualquer um a agir com mais segurança e, claro, com muito mais inteligência.